Eu vou fazer aqui um porquê assistir que você eventualmente pode assistir 2 vezes, porque ele vai ser igual tanto para Apocalipse Now Final Cut, que é o longa-metragem, quanto para o Making Off, que também é um longa-metragem documental, Apocalipse de um Cineasta, dirigido pela esposa do Coppola. A gente está oferecendo para vocês aqui Apocalipse Final Cut. Esta versão estreou no Festival de Cannes 2019. Foi uma reedição que o próprio Coppola fez do filme, com 22 minutos a mais. Você talvez já tenha ouvido falar de uma versão chamada Apocalipse Now Redux, que foi exibida há uns 10 anos atrás, que tinha cenas a mais. Mas o próprio Coppola achou que aquele corte tinha ficado extenso demais e aí fez essa nova edição. Se você só assistiu a versão original, tem 22 minutos a mais. Se você eventualmente foi das poucas pessoas que assistiu a versão Redux, ela é diferente porque ela tem menos duração. O outro ganho é no som. Foi feito um investimento de 5 milhões de dólares para que o Coppola e a equipe de som pudessem refazer o som com o que há de mais contemporâneo, né? O filme é de 79, na época a finalização de som não era nem perto do que hoje é possível. Então, nova mixagem, nova edição de som, efeitos adicionais que tornaram esse filme épico ainda mais impressionante. Feito esse esclarecimento, vamos ao filme. Apocalipse Now é inspirado no livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, escrito no final do século XIX. Joseph Conrad tinha tido várias experiências na vida, entre elas ser marinheiro. E, ao longo desse tempo como marinheiro, a viagem que mais marcou a sua vida foi no Congo belga, aonde ele testemunhou as atrocidades cometidas lá. Toda a África, no final do século XIX, estava sob a colonização, digamos assim, das grandes potências europeias. França, Inglaterra, Portugal, a Alemanha, inclusive, era dona de um pedaço da África, e a Bélgica tinha apenas esse pedaço, o Congo. Na verdade, não era a Bélgica país, era o rei da Bélgica que tinha ficado dono desta área. E as atrocidades cometidas lá foram muito impressionantes. E o Joseph Conrad testemunhou, ficou tão impressionado que escreveu O Coração das Trevas, aonde tem aquela frase que ficou muito famosa, que é um homem muito experiente, um soldado muito experiente, que diz num certo momento, o horror, o horror. O Coppola decidiu transpor isso para a época da Guerra do Vietnã. E nós temos então esse oficial que recebe a missão de subir o rio para encontrar o Coronel Kurtz. Coppola planejava fazer um filme de 6 semanas e as filmagens duraram 16 meses. Imagina o que foi. E é isso que é bacana, porque o documentário Apocalipse de um Cineasta, feito pela esposa, acompanhou tudo o que aconteceu, com total liberdade, né? Não era um cineasta fazendo, não era uma pessoa de fora, era a mulher do Coppola. Então o Coppola está totalmente à vontade e você vai ver as diversas coisas que vão acontecer, que com certeza fazem de Apocalipse de um Cineasta um filme tão impressionante, né, como o filme, porque é o bastidor para tornar aquilo realidade. Para tornar o filme possível, Coppola decidiu ir filmar nas Filipinas, porque o governo americano se recusava a emprestar helicópteros e outros armamentos. E nas Filipinas ele conseguiu o apoio do ditador na época, Ferdinand Marcos, que emprestou os helicópteros, os pilotos e muitas outras coisas. Bom, para lá ele foi e as coisas começaram bem e começaram a se complicar. O primeiro ator que ia fazer o personagem principal, o Willard, era o Harvey Keitel. Depois de 2 semanas de filmagem, o Coppola viu que não ia dar certo. Esse é um assunto que ninguém fala muito, o que foi que deu errado. Porque o Harvey Keitel é um ator incrível. Mas alguma coisa aconteceu, eu nunca consegui descobrir exatamente o detalhe, a gente só ouve fofocas, que o Coppola decidiu demiti-lo. E aí ele chamou Martin Sheen para fazer este personagem. Bom, as filmagens foram tão simples que o Martin Sheen teve um infarte e ficou sem poder filmar durante 2 semanas e o Coppola teve que se virar com o Martin Sheen adoentado. Mas quando o Martin Sheen voltou, imagina, ele teve um infarte, ficou no hospital super bem tratado, ele voltou muito mais forte do que ele estava antes, que ele estava, né, com o corpo debilitado, tanto que sofreu esse infarto, e aí eles tinham que lidar com essa situação. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma cena. Tem um momento em que esse barco, pequeno barco, onde o Willard está com os outros soldados que o acompanham, subindo o rio, eles param numa beira e descem para procurar frutas. E eles vão ter um susto, que eu não vou contar para vocês. Pois bem, essa cena foi filmada num dia. Depois eles voltam para o barco, correndo. A volta para o barco foi filmada exatamente 1 ano depois da cena que eles descem do barco.
Se você prestar atenção, você vai ver como os dois atores estão levemente diferentes, embora você tenha que prestar atenção, porque o filme realmente vai ter te colocado muito para dentro. Outras curiosidades. A sequência inicial do filme, de certa maneira, tem uma sequência inicial, mas logo que a gente entra na primeira cena, digamos, do filme, que é o personagem do Martin Sheen, ele tá num hotel, num quarto de hotel, lá em Saigon, meio ruim, ele tá lá. Essa cena, ele precisava estar muito em crise e tem duas versões. Uma de que ele não estava conseguindo fazer o que precisava e a equipe deu para ele uísque para ele beber e o Martin Sheen tinha um problema de alcoolismo, bebeu, e ficou completamente bêbado, e aí ligaram a câmera. Então tudo que acontece nessa cena, pessoal, aconteceu. Por exemplo, tem uma hora na cena que o Martin Sheen soca um espelho e quebra o espelho. E era um espelho e quebrou o espelho. E o sangue que você vê pingando da mão dele é o sangue dele, porque ele realmente se cortou na cena. Uma hora, inclusive, ele ficou bravo com o Coppola e pulou em cima do Coppola para agredir o Coppola. E a câmera não cortou. Isso não vai aparecer naturalmente. Mas aí tiraram ele, então você vai ver ele caído no chão, você vai ver ele chorando. Enfim, é uma interpretação realista do Martin Sheen. E que faz parte do folclore deste filme incrível. O próprio Coppola, o filme estourou o orçamento, obviamente. O Coppola teve que colocar 7 milhões de dólares daquela época do bolso dele para conseguir finalizar. Ele teve que hipotecar a própria casa, o vinhedo dele. Não sei quem sabe que o Coppola tem um vinhedo sensacional, faz vinhos muito bons. Ele já tinha naquela época, foi tudo hipotecado para que ele pudesse terminar o filme. Ele chegou a ter 200 horas de material para editar. O filme ficou 3 anos na mesa de edição. Outra parte incrível que no making of você vai ver em detalhes é a participação do Marlon Brando. Coppola tinha pago $1 milhão adiantado para o Marlon Brando. E ele achava que o Marlon Brando teria lido Coração das Trevas, seriam, né? O Marlon Brando chega para filmar, eu não vou contar muito, porque essa é uma das melhores partes do apocalipse de um cineasta. Ele chega para filmar, 50 quilos mais gordo, talvez 80, enfim, enorme, careca, não tinha lido o livro, não tinha lido sequer as falas do roteiro e começa a questionar um monte de coisa. O desespero do Coppola com essa presença do Marlon Brando é muito curioso. Mas, como eu disse, eu não vou desenvolver porque o resultado está na tela e você vai ver como é que se chegou a esse resultado impressionante. Foi o Marlon Brando, inclusive, que não estava no script e faz uma das falas mais marcantes do filme, que é aquela em que ele diz: "Você é só um garoto de recados que veio cobrar a conta que mandaram você me cobrar." É uma fala forte que ele fala para o personagem do Willard e que foi o Marlon Brando que inventou e colocou no filme. Outra curiosidade é que os helicópteros eram do exército filipino, que o ditador cedia para o Coppola. E numa cena que tinham muitos helicópteros e muita coisa no chão acontecendo, era uma grande cena de guerra propriamente dita, Coppola coordenando, finalmente estamos prontos para filmar, o Coppola, no Apocalipse no Cineasta você vai ver isso, o Coppola com o megafone pronto para começar a cena, e aí, de repente os helicópteros vão para o outro lado, e o Coppola começa a querer saber o que está acontecendo. Enfim, como eu disse, estava tendo uma revolução de verdade nas Filipinas, e naquele momento tinha estourado uma guerra, e o exército mandou os helicópteros irem para a guerra e largaram o Coppola com tudo que ele tinha preparado para filmar ali. Outra história divertida é a fala mais famosa do filme, uma das mais famosas da história do cinema, que o Robert Duvall, que é um general com a roupa do exército, mas sem camisa, com aquele chapéu, vira para a câmera: "Cheiro de napalm pela manhã, adoro. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory, cheira como vitória." Esta fala e esse personagem que é tão marcante no filme, o personagem aparece 11 minutos em cena e ficou tão marcado. Robert Duvall, inclusive, ganhou indicação para o Oscar por esse personagem de tão potente que foi a interpretação do Robert Duvall. Outra curiosidade é que o Coppola tinha chamado o Al Pacino para fazer o personagem principal, que acabou sendo o Martin Sheen. Eles tinham trabalhado em Poderoso Chefão. E aí o Al Pacino disse para o Coppola: "Pensa bem, você está dizendo que são 6 semanas? Eu aposto que eu vou ficar 5 meses num pântano e você berrando comigo. Não vou entrar nessa roubada." Como eu disse, não foram 5 meses, foram 16. Enfim, tem um monte de história no documentário que você vai conhecer melhor. É um filme que você não pode deixar de assistir, Apocalipse Sinal. Agora então com o som super caprichado, com os 22 minutos a mais, interpretações maravilhosas. Você tem Harrison Ford mais ou menos no começo da carreira. Você tem vários atores que estão médios na carreira, outros jovens, enfim, um elenco
espetacular, uma direção incrível, um roteiro. É uma obra-prima do cinema, como você vê, eu gosto muito e você não pode deixar de assistir. Mas assista o filme e veja os documentários, porque você vai ter uma experiência ainda mais impactante. Apocalipse Now, Final Cut e o apocalipse de um cineasta.